Fala pessoal, beleza? Agora que a gente já instalou os aplicativos que a gente vai utilizar a princípio, a gente vai aprender um pouquinho sobre eles e utilizá-los, beleza? Então, para começar, vou aqui transmitir minha tela para a gente dar uma olhada no Visual Studio Code. Então, abrir aqui o menu iniciar, digito Visual Studio e eu vou iniciar o Visual Studio Code. Ele é a nossa IDE, ou seja, é o aplicativo, o programa que nós vamos utilizar para digitar o nosso código para a gente trabalhar com o nosso projeto. Então a gente vai dar uma olhada aqui, fazer uma visão, ter uma visão geral aqui do Visual Studio Code e também já dar uma mexida ali com o JavaScript, certo? Então aqui ele tem uma tela de bem-vindo, onde podemos iniciar começando ali, ó, criando um novo arquivo, abrindo um arquivo, abrir uma pasta, mas assim, já está tudo em inglês, né? Já não, né? Ainda está tudo em inglês. Então, para facilitar aí quem não tem esse conhecimento de inglês, nós já vamos instalar uma extensão para habilitar o Visual Studio no português, ok? Então, aqui, ó, nesse quebra-cabeça aqui, ó, nessa peça de quebra-cabeça, ao clicar aqui, eu posso ver diversas extensões que vão me auxiliar no meu trabalho como desenvolvedor. E à medida que vocês forem aprendendo a programar, etc., vocês vão acabar instalando extensões que vão facilitar aquilo que vocês fazem, né, no dia a dia. Então tem códigos que você faz assim com tanta frequência que você não precisa assim mais digitar eles do zero, né? Porque já está bem fixo na cabeça. Então você acaba utilizando uma extensão que ele você digita um trechinho e ele já completa para você aquele código inteiro. Então vai auxiliar bastante, ok? Então a primeira extensão que a gente vai instalar aqui é o Portuguese Language Pack. Então só digitar ali Portuguese Language, já apareceu esse Portuguese Brasil Language Pack for Visual Studio, certo? Então você seleciona aqui e você vem apertar aqui no botão de instalar. Nesse caso tá desinstalar. Vou desinstalá-lo. Agora vou clicar aqui em instalar e aqui ele já apareceu pra gente, né? Depois que ele instalou, você gostaria de mudar, né, a linguagem do Visual Studio para português e reiniciar? E aí você clica em Change Language and Restart, mudar língua e reiniciar, ok? Então vou clicar aqui, meu VS Code vai fechar e quando ele abrir já vai trazer na nossa língua nativa. Se você é falante de outra língua, você pode procurar lá tranquilamente. Você vem aqui na peça de quebra-cabeça, que é o ícone das extensões, e digita aqui Spanish Language Package, pack no caso. E aí aparece para você, será, sei lá, Chinese Language Pack. E bugou geral, whatever. Acho que eles não gostam da China. Enfim, extensões. Russian. E agora vai dar ruim. Language Pack. Apareceu. O Russian tem. Chinese. Ah, não. Eles não odeiam a China, não. Foi só um bugzinho. Beleza? Então assim vocês vão conseguir instalar. Então agora que nós temos tudo em português, a gente consegue ver que a gente tem um menu para iniciar aqui, né, nessa tela de bem-vindo, né? Novo arquivo, abrir uma pasta e etc. Aqui tem uns projetos recentes que eu tenho aqui no computador. E alguns passos a passo para você começar a aprender ali do básico, tá ok? No lado da esquerda nós temos essa barra que é muito importante, essa barra lateral, porque nós temos vários ícones e cada um desses ícones tem a sua função. A gente aprendeu aqui o ícone da extensões, onde a gente consegue clicar e encontrar extensões. Repara que se eu clicar de novo, ó, vai sumir, vai desaparecer ali com o menu que está aberto ou fechado. Aberto, ele tem essa barrinha branca à esquerda. Fechado, ele não mostra nada. Então, nós vamos utilizar aí bastante o explorador, bastante extensões para pesquisar novas extensões para nos auxiliar. O pesquisar também, quando a gente tem que procurar algum código, quando a gente trabalha com diversos arquivos, é muito útil a gente utilizar essa barra de pesquisar, tá ok? Então, vou deixar aqui no explorador
Aqui em cima nós também temos uma barra de menu que tem diversos menus, diversas opções, algumas até repetidas aqui do lado da esquerda, ó, novo arquivo, nova janela. Se eu quiser trabalhar com dois projetos diferentes, você pode abrir uma nova janela com outro projeto, por exemplo. Ok? Então vamos abrir uma pasta, vamos criar uma pasta onde vamos concentrar ali todos os nossos estudos e abri-la aqui para criarmos arquivos e trabalharmos com o JavaScript. Então vou clicar aqui em abrir pasta, área de trabalho, e aqui na área de trabalho, que é a área inicial lá do meu computador, eu vou criar uma nova pasta. Então clique em nova pasta, vou chamar essa pasta de curso JavaScript, espaço, traço, quero ser dev. Só para deixar claro que esse é o curso do Quero Ser Dev. Seleciono a pasta, clico aqui em selecionar pasta. O VS Code recarregou e agora aqui no Explorer eu estou vendo o conteúdo dessa pasta. Acabei de criar, então faz sentido que ela esteja em branco. Porém, eu posso vir aqui ó, nesse ícone que é o New File. Ah, maravilha, né? A gente mudou a língua para o inglês, mas de repente ele recarregou tudo em português de novo. Vamos tentar fechar e abrir de novo para ver se ele vem em português. Veio em português. Por alguma razão, deve ser algum bug que ele tem, que na hora que ele abriu a pasta, ele já abriu ela no modo inglês. Mas sem problemas. Então aqui nós temos alguns ícones para trabalhar com a pasta. Esse daqui é o novo arquivo, quando a gente quer criar um novo arquivo. Nova pasta. Atualizar explorador, porque às vezes a gente exclui um item e o item não subiu ainda, tem alguma coisa assim, você vem, atualiza e aí ele dá uma recarregada e mostra aquilo que foi excluído. E esse daqui que é o recolher pastas no explorador, às vezes a pasta está aberta, né? Vou mostrar aqui daqui a pouco que a gente clica aqui, todas as pastas se fecham. Então são ícones aqui bem interessantes. Bom, arquivos JavaScript, né? Eles têm uma extensão que é a JS. Então vou criar aqui um arquivo inicial chamado script.js, que é a extensão de JavaScript. Repara que aqui ele já adicionou esse arquivo, já foi criado esse arquivo, ele já tem um ícone bonitinho aqui do JavaScript, mostrando que ele é um arquivo do tipo JS. E aqui ele automaticamente já abriu esse arquivo para eu editar. Essa é a parte que eu vou editar esse arquivo e digitar os meus códigos. Perfeito? Vou criar aqui uma pasta, minha pasta teste. Dentro dessa pasta eu vou criar um novo arquivo. Então selecionei a pasta, cliquei aqui novo arquivo e agora eu estou inserindo um novo arquivo dentro dessa pasta, né? Script espaço teste.js. Então agora eu tenho um script fora e um dentro da pasta. Ó. Quando eu clico aqui, a pasta expande e volta ao normal. Esqueci qual o verbo que é utilizado para retrai, expande e retrai. Ok? Então se eu clicar aqui, ó, recolher ou recolhe, ele vai fechar para a gente todas as pastas. Então se tiver uma bordoada de pasta aberta, você clica aqui, ele vai fechar todo mundo e vai ficar bem fácil de visualizar ali a sua área inicial do seu projeto. Perfeito? Então criei isso daqui, opa, acabei clicando aqui em cima, que também tem outras funcionalidades aqui, mas o foco inicial é aqui, é a minha pasta JavaScript. Agora eu vou clicar com o botão direito e vou excluir, porque esse daqui foi só para teste, só para a gente ver como que funciona esse lado esquerdo do explorador. Agora nós temos aqui o nosso script. Outra coisa que vamos utilizar bastante, além do explorador e da área de edição de texto, vai ser o terminal. Então aqui embaixo nós temos um terminal, que é a mesma coisa quando a gente vem no Windows e digita prompt de comando e inicia. Né? Esse aqui é o terminal padrão do Windows. Eu instalei um outro também, esse aplicativo terminal aqui.
eu utilizo, que eu acho bem interessante, esse cara aqui. A gente consegue criar novos terminais e mudar o tipo dele, ó. Windows PowerShell, prompt de comando, Azure Cloud Shell, tem vários tipos de terminais que a gente pode executar. Então o VS Code ele já traz aqui um terminal para a gente também, um terminal embutido para trabalharmos, ok? Então vai ser um carinha que a gente vai acabar digitando alguns comandos para executar, certo? Bom, agora que a gente já tem uma ideia aí sobre como funciona o VS Code, a gente vai executar o JavaScript. Nós estamos aprendendo aqui o JavaScript baseado no Node. O Node é uma ferramenta que foi desenvolvida para que o JavaScript seja executado nos nossos computadores e sistemas operacionais. Porque antes o JavaScript ele era utilizado somente no navegador. Então eles falaram, opa, essa linguagem é bem legal, é bem interessante. Eu acho que dá para trazer ela para os sistemas operacionais, para elas executarem ali nos sistemas operacionais, se comuniquem com o sistema operacional e não só fiquem no navegador. Fizeram esse trabalho, criaram essa plataforma chamada Node.js, que é o que nós vamos executar agora. Já instalamos, vamos executar. E agora a gente consegue executar o JavaScript no nosso computador, onde ele se comunica com o sistema operacional e realiza diversas tarefas. Com isso, essa linguagem ficou muito forte, ficou muito famosa, muito utilizada, tanto no back-end como no front-end, para aplicações desktop. Ficou amplamente difundida, né? Foi amplamente difundida e muito utilizada. Então aqui no terminal, nós vamos digitar um comando que é para executar o Node, para a gente ver um pouquinho do Node no terminal. Para executar o Node, é só digitar Node mesmo, ok? Vou dar um zoom aqui, não sei como é que tá na gravação, se vai ficar muito pequeno, então dê um pouquinho de zoom. Digitei Node, apertei Enter. Então depois que você já instalou o Node, né, automaticamente quando você abre um terminal, vou aqui abrir um terminal, e você digita Node, ele fala bem-vindo ao Node.js, versão tal, digite .help para mais informações. Né? E aqui é a mesma coisa, bem-vindo ao Node. Então eu tenho aqui dois terminais diferentes, vou abrir o terceiro que é o prompt, vou digitar Node. Então lá, os três terminais eu executei o Node, cada um em um terminal diferente. Cada um uma instância diferente do Node, ok? Então vou fechar aqui só para a gente ver que funciona tanto aqui como lá fora. E aqui ele permite que eu execute alguns comandos JavaScript para brincar, para conhecer, aprender um pouquinho sobre o JavaScript, certo? Então a gente vai aprender, a gente vai dar uma olhada aqui rápida em operadores aritméticos e trabalhar com números, né? Então, quais são os operadores aritméticos da matemática? A gente tem somar, e esse somar é equivalente ao mais, diminuir ou subtrair, que é equivalente ao menos aqui do teclado. Multiplicar, que é equivalente a o asterístico. Então, esse daí é uma diferença, né? Não é o x, não é um ponto, igual a gente faz no caderno, é um asterístico. E o dividir, que é equivalente a barra deitada para a direita. Lembrando que no teclado nós temos a barra e a contrabarra. Opa! A contrabarra. Uma que está caindo para a direita e outra que está caindo para a esquerda. Então, qual é a de divisão? É a barra, que cai para a direita. Então, essa daqui é a contrabarra, não é isso que divide. Só para deixar bem claro. Então, sabendo um pouquinho sobre cada um desses operadores, vamos brincar aqui um pouquinho. Eu vou digitar aqui um número, 10. Opa, 10 mais 5. Aperto Enter, ele executa esse cálculo e mostra ali pra gente. 10 mais 5 igual a 15.
10 menos 5. Executo 10 menos 5 igual a 5. 10 vezes 5. Antes mesmo de eu apertar o Enter, o Node ele já tem ali um recurso bem legal, né? Que ele já mostra o resultado ali. Mas assim, ele não executou, ele só está mostrando qual vai ser o resultado ali, se é aquilo que você está esperando. 10 vezes 5 igual a 50. E agora eu vou fazer 10 dividido por 5 igual a 2. Beleza? Então esses são os operadores aritméticos básicos, né? Aqueles operadores, os símbolos que nós utilizamos no JavaScript, porque dependendo de linguagem para linguagem, os símbolos eles podem mudar. Então esses são os símbolos utilizados no JavaScript para executar essas operações básicas. Então, Felipe, tu consegue fazer vários cálculos de uma vez só? Consegue. Vamos lá. 10 mais 5 mais 6 menos 10 dividido por 2 vezes 4 menos 10. Quanto que vai sair isso? Ele já mostrou ali pra gente. Que é o menos 9. Então é interessante a gente olhar aqui, ó. Vamos tentar fazer o cálculo da esquerda para a direita, da forma como a gente digitou e ver se bateu. Vou abrir uma calculadora para a gente reparar em algo bem interessante. Calculadora padrão. Então eu comecei somando 10, depois eu somei 5, depois eu somei 6, eu subtraí por 10, eu dividi por 2, então multipliquei por 4, depois subtraí por 10. E o resultado aqui deu 12. Ué, tem algo de errado. Não, não tem algo de errado, porque o computador ele utiliza a mesma regra da matemática, que é, ele sempre vai multiplicar e dividir primeiro e depois vai somar e subtrair. Então, vamos multiplicar e dividir primeiro. 10 mais 5, beleza, a gente ignora. 5 mais 6 também ignora. 6 menos 10 ignora. 10 dividido por 2, opa, então a gente tem aqui 10 dividido por 2, 10. Vou botar aqui menos 10, né? Porque é menos 10 dividido por 2. E aí depois ele pega o resultado disso e multiplica por 4. Vezes 4. Trouxe o resultado aqui. E agora eu vou somar todos os outros. Então, mais 10, mais 5, mais 6, menos 10. E aí ele trouxe ali o resultado menos 9. Então, ele calculou menos 10 dividido por 2. O resultado disso ele multiplicou por 4. E depois, que aí não havia mais nenhuma multiplicação ou divisão, aí ele começou a parte de somar e diminuir. Então ele somou por 10, somou por 5, somou por 6. Esse daqui ele já tinha feito, esse já tinha feito, esse já tinha feito. E aí ele finalizou diminuindo por 10. Beleza? Às vezes a gente acha aqueles cálculos lá na internet, né? Ah, calcule isso, tal mais tal dividido por tal. E aí a galera sempre erra porque esquece dessa regra que é sempre multiplica ou divide primeiro e depois soma e subtrai. Perfeito? Então acho que é isso por enquanto sobre operadores aritméticos e um pouquinho sobre números. Vale ressaltar também, por exemplo, se eu pegar um número aqui, 100, dividido por 3, olha o resultado que ele está trazendo para a gente. Na nossa cabeça, quando a gente pensa 100 dividido por 3, a gente automaticamente pensa 33,3. Porém, isso é uma dízima periódica, né? Que eles, sempre que você, se você fazer no caderno, né, ele sempre vai trazer 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3. Então aqui existem alguns cálculos que não são 100% precisos. Então, nós vamos ter que trabalhar com uma precisão, uma determinada precisão. Falar, olha, nós vamos trabalhar com tantas casas decimais. Então eu quero que você precise o resultado para tantas casas decimais. Aqui a gente pode ver que o resultado foi 33.333 e 6. 6 no final, meio que indicando que ó, acabou, daqui não vai ter mais nada, eu só quero trabalhar com essa precisão aqui.
mas mais para frente a gente pode dar uma olhada nisso, né? Em precisões. E é muito importante, por exemplo, quando você for fazer, você está desenvolvendo um aplicativo, um programa que trabalha com dinheiro. Então é muito importante que seja bastante preciso, e vai ter cálculos que vai ter que ser arredondado, né? Tem jeito. Ok? Então esse daí é um pouquinho sobre soma, subtrair, multiplicar e dividir. Espero que vocês tenham aprendido. Pratiquem, abram o terminal aí, executem o Node e deem uma praticada aí na soma, na subtração, façam um cálculo, descubram quantos anos vocês têm, ó, 2023, menos 1994, já fiz aniversário, então minha idade é 29 anos. Então façam uns cálculos assim, é bem divertido, vai ser bem legal. Para a gente encerrar o Node, eu posso digitar exit. Mentira, não posso não. Eu tenho que dar Ctrl C. Ctrl C. Ah lá, para sair, pressione Ctrl C novamente ou Ctrl D. Ou digite .exit. Ah, então eu tinha digitado exit, mas é .exit. Então, vamos lá, .exit. Aí ele encerra o Node. Executei o Node de novo, apertei Ctrl C, ele deu a dica, aperto Ctrl C de novo, saí. Mais uma vez, vou limpar aqui o terminal. Para limpar é Ctrl L. Vou abrir o Node novamente e vou botar Ctrl D dessa vez. E aí ele já encerrou direto. Perfeito? Então é isso sobre essa aula. Aprendemos um pouquinho sobre o Visual Code, o terminal, executar o Node aqui e também aprendemos um pouco sobre os operadores aritméticos.